Olá, eu sou o Dr. José Luiz, sou cirurgião geral e videolaparoscopista, trabalho com cirurgia gastrointestinal e com gastroenterologia clínica. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito de entalo, daquela dificuldade que algumas pessoas têm de engolir. Tá? Se você tem interesse em assuntos da área de saúde, em curiosidades, dicas de saúde, então você está no lugar certo. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vai ser um prazer interagir com você também nos comentários. Então vamos ao vídeo. Vamos conversar um pouquinho a respeito de disfagia. O que seria o entalo, a dificuldade de engolir. Então existem várias possibilidades para justificar essa dificuldade de engolir. Tá? Uma delas é uma mastigação ineficaz. Então muitas vezes as pessoas mastigam um pouco e engolem rápido o alimento, como se o esôfago fosse continuar o trabalho dos dentes. Isso não vai acontecer. Então, naturalmente, se você engole rápido, o alimento ainda não está adequadamente mastigado, então vai haver uma disfagia, você vai perceber que esse alimento vai passar com dificuldade. Então, pode ser simplesmente uma questão realmente de reeducação alimentar, onde a gente precisa ter mais cuidado e mastigar bem o alimento. Tá? Uma outra possibilidade seria uma desmotilidade do esôfago. Né? Então, o esôfago ele é um tubo muscular que conecta a região da hipofaringe, tá, até o estômago. E ele é um órgão que se contrai para ajudar o alimento a descer até o estômago. Algumas patologias podem gerar dificuldade nessa contração. Tá? Por exemplo, um refluxo acentuado, ele pode provocar inflamação e, dessa forma, perturbar o funcionamento do esôfago. Existem algumas doenças menos comuns, algumas doenças neurológicas, que podem também cursar com dificuldade na contração do esôfago. Algumas patologias reumáticas, por exemplo, algumas doenças onde você tem esclerose de musculatura. Então você pode evoluir também com uma fibrose, uma dificuldade na contração do músculo esofagiano. E dessa forma o paciente pode evoluir também com essa sensibilidade de dificuldade do alimento descer. Algumas doenças não tão comuns assim, que nós chamamos de megaesôfago, tá, podem também estar relacionadas com essa dificuldade do paciente engolir o alimento. Tá? Então, existe uma válvulazinha no final do esôfago, o músculo ele pode estar muito contraído, uma calásia, que a gente chama, um músculo espástico, muito contraído, que vai gerar uma dificuldade do esôfago vencer para colocar o alimento no estômago. Então, essa acalásia, essa patologia do esôfago, pode gerar o megaesôfago, onde ele se dilata e ele não consegue se contrair de maneira adequada, e dessa forma o paciente vai ter dificuldade de fazer a sua deglutição, de engolir de forma adequada. Outras condições também, como alguns tumores do esôfago, podem provocar dificuldade. Né? Existem outras situações menos comuns, como os divertículos de esôfago, anéis que são congênitos no esôfago, algumas condições no próprio esôfago que podem gerar alguma dificuldade do alimento passar do esôfago para o estômago. O que deve chamar a atenção, de um modo geral, é que se essa dificuldade de engolir, ela está sendo progressiva, ou seja, se ela está piorando com o tempo, e se ela é contínua. Uma coisa é você ter uma dificuldade de engolir um dia e no outro dia está normal. Outra coisa é você perceber aquela dificuldade permanente e isso ir piorando, inicialmente para sólido, para pastoso, para líquido. Então, a gente, quando tem uma disfagia persistente, então isso é um sinal de alerta que exige uma avaliação médica para que a gente possa afastar uma doença mais grave, tá? Um eventual tumor, algo do tipo. Especialmente se eu sou fumante, se eu sou etilista, se eu bebo muito, se eu tenho fatores de risco para tumores de esôfago. Então, aumenta aí a importância de uma avaliação precoce para afastar essas situações que eu mencionei aqui. Tá? Então, assim, em linhas gerais, o entalo são situações secundárias a alguma patologia, alguma alteração no esôfago, que seja um tumor, que seja alguma anormalidade que dificulta aquela propagação do alimento, ou pode ser alguma dificuldade na contração do esôfago, que pode acontecer diante de uma inflamação, que pode acontecer diante até de uma doença reumatológica, que pode afetar o esôfago, né? Algumas doenças que desenvolvem aí uma espasticidade, uma acalásia, né? Como eu falei, uma contração muito grande do músculo, com uma dilatação dele. Tá? Outras doenças menos comuns também,
graças a Deus menos frequente, né, como a doença de Chagas, podem também gerar essa disfagia com megaesôfago, né, com o esôfago é muito dilatado. E uma outra condição também que pode acontecer, que pode justificar essa situação, são situações psicossomáticas. Então, o paciente, ele, diante de um quadro de ansiedade, é muito descrito na literatura o que nós chamamos de globos histéricos. Tá? Seria um corpo estranho, uma sensação de que existe alguma coisa na garganta que está dificultando de passar o alimento. Normalmente, essa sensação é transitória, ela não é permanente, né? E ela está associada normalmente com um gatilho emocional, com alguma situação que gerou um estresse muito grande, uma crise de ansiedade pode estar associada a esse sintoma. E normalmente os exames são todos normais. Mas para definir se é um quadro de ansiedade, se é eventualmente algum tumor ou é alguma desmotilidade, vale a pena discutir com um médico para que possa ser feita a investigação adequada para chegar na causa e a partir daí chegar na forma melhor de resolver aquela questão lá. Então, assim, o entalo, a disfagia, tem várias possibilidades, coisas mais simples do dia a dia e coisas mais complexas. Mas só um médico capacitado é que, com sua ajuda, através da conversa com o médico, da anamnese, do exame físico, eventualmente através de algum exame complementar, vai definir exatamente a causa do entalo e se precisa de algum tratamento para resolver isso aí. Tá bom? Então, se esse vídeo lhe ajudou, então dá um like aí, tá? Se inscreve no canal, fica com a gente, nos acompanha aí, ativando o sininho, porque a gente sempre tem novidade toda semana, tá? Vai ser um prazer comentar com você, discutir aqui no chat, tá? E, eventualmente, você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que está passando por alguma condição parecida e que esse vídeo pode, de repente, acalmar, tranquilizar e orientá-lo melhor na resolução do problema, tá? Pois um abraço pelo carinho, agradece a companhia e até um próximo vídeo.